Olá, sejam bem-vindos a este último episódio de 2023, um episódio normalmente dedicado aos pedidos para o Pai Natal. Todos os anos procuro, nesta época do ano, fazer aqui uma espécie de balanço do ano, neste caso passado, mas também projetar o ano seguinte. E para 2024, como também é comum fazer, trago aqui 24 recomendações ou 24 desejos para o Pai Natal do LinkedIn para o próximo ano. Este ano foi um ano com muitas alterações, com muitas transformações, como é normal, numa plataforma viva que vai, de alguma forma, procurando ir cada vez mais ao encontro das necessidades dos diferentes utilizadores e, nesse sentido, também aqui lanço, como também espectador sempre muito atento às demais funcionalidades da rede, procurar aqui também trazer aqui algumas sugestões ou alguns pedidos expressos para o LinkedIn. Alguns desses são pedidos que já de alguma forma têm aqui vários anos, outros são pedidos que de certa forma também vão evoluindo com o contexto aqui da rede. Bom, então, sem mais demoras, vamos começar aqui esta relação de 24 pedidos para o Pai Natal do LinkedIn para 2024. Estes pedidos estão divididos em 4 grandes áreas: a área do perfil dos utilizadores, a área das páginas corporativas, a área da secção premium, ou da secção das contas mais avançadas, e também uma área dos anúncios, que são os 4 grandes blocos. Bom, no que ao perfil dos utilizadores diz respeito, algumas destas sugestões, naturalmente, são de mais fácil aplicabilidade por parte do LinkedIn, outras seguramente serão mais delicadas do ponto de vista daquilo que é a sua eventual transformação. Nesse sentido, passo a enumerar então algumas das sugestões que trago aqui e que, de certa forma, correm muito também da experiência que tivemos com tantos clientes ao longo deste ano e com tantas participações e com tantos eventos que promovemos, seja na vertente online, seja na vertente presencial. Nesse contexto, o perfil do LinkedIn tem e trouxe este ano várias melhorias, mas continuamos a encontrar aqui pontos para melhorar estas mesmas operações. O primeiro deles está relacionado com, por exemplo, entre outras opções, a primeira delas que surge aqui, a opção de podermos ter capas ou imagens de capa diferenciadas por idioma. Os utilizadores têm que normalmente escolher uma imagem de capa única que, em caso de terem perfis em 2 idiomas, acaba por limitar-lhes aqui a ter que ter uma imagem que seja comum para idiomas, por exemplo, em português ou em inglês. Nesse sentido, uma das sugestões de melhoria ao nível do perfil era claramente essa. A segunda está relacionada também com aquilo que é a organização, se durante este ano estes destaques de alguma forma foram, de certa maneira, a área dos destaques, a secção dos destaques no perfil, foi de certa maneira também foi evoluindo para diferentes tipos de destaques, tendo hoje, por exemplo, a possibilidade nos utilizadores de conta premium de poder identificar alguns destaques relativos a conteúdo do perfil, nomeadamente recomendações, por exemplo, mas também a sugestão de estes destaques poderem de alguma forma, ou este link para os destaques, poder ter aqui um link personalizado para que os utilizadores os possam usar como, digamos, um link direto para, por exemplo, para uma área de portfólio, para a apresentação aqui de algum trabalho desenvolvido por estes mesmos utilizadores. Nesse quadro, também aqui destaco, entre outros fatores importantes aqui ao nível do perfil, a possibilidade, neste particular caso, de podermos, no caso das recomendações escritas, podermos destacar algumas recomendações, neste caso aqui por uma ordem cronológica, mas podermos aqui também termos uma vertente também de destaque, podendo aqui também, o exemplo do que se fazem com as recomendações, com as competências, podermos também ter duas das recomendações que entendemos serem as mais valiosas. Depois, ao nível também do perfil, a área relacionada com a prestação de serviços e com a apresentação de um número maior de recursos, de serviços prestados, que em alguns dos casos acabam por estar relativamente limitados, estes mesmos serviços. O LinkedIn tem e apresenta algumas dessas opções, mas continuam a não contemplarem-se outras opções, pese embora naturalmente o perfil depois seja totalmente pesquisável aqui na rede. Esta área de serviços também recomendamos naturalmente que esteja mais visível e mais exposta em termos de posicionamento dentro do LinkedIn. É uma área, entre tantas outras, que de facto está bastante escondida aqui. Quer esta área dos serviços, que está bastante escondida, quer a área daquilo que são os artigos colaborativos, que também é outra área que está muito escondida aqui, portanto esta quarta já opção aqui,
Portanto, são duas áreas muito escondidas. A área dos grupos, uma quinta área também continua, de facto, bastante oculta, e a área dos eventos. Portanto, são aqui, prefazendo aqui, no fundo, estas 6 sugestões que, de alguma forma, associadas aqui ao perfil, para poderem aqui, de facto, fazer melhorias consideráveis e significativas. Num plano número 2, o plano aqui das melhorias ou das sugestões dos pedidos ao Pai Natal para as páginas das empresas, este ano vimos, digamos assim, assegurados também já alguns desses contextos, nomeadamente a caixa de entrada de mensagens que os utilizadores agora podem fazer ao contactarem diretamente as páginas das empresas. Dentro desse pressuposto, naturalmente que os desejos para o sapatinho vão no sentido de os conteúdos das páginas das empresas terem aqui uma maior relevância e penetração naquilo que é a página de entrada. Uma das sugestões, eventualmente também, e dentro de um enormíssimo número de páginas de empresas que seguimos, podermos ter um feed dedicado só para páginas de empresas, portanto, tendo essa listagem única, portanto, um feed único para páginas de empresas que acompanhamos, seria naturalmente aqui um contexto aqui muito interessante de podermos explorar. A possibilidade também de podermos destacar algum conteúdo de colaboradores, poder ser também aqui uma forma interessante uma ação interessante para poder enaltecer aqui o trabalho destes colaboradores, destes embaixadores da empresa, que seriam aqui também na minha opinião, um fator interessante. Ao nível das newsletters, estas newsletters também aqui poderem ter uma maior difusão e distribuição, nem sempre e é também um outro pedido encarecido de que as notificações, por exemplo, para os colaboradores funcionem verdadeiramente. Elas não, hoje em dia, essa ação muitas das vezes acaba por a ação que leva um gestor de uma página a lançar esse mesmo desafio de notificar todos os colaboradores, nem sempre essas ações acontecem e, portanto, isso deveria ser sempre um fator quase privilegiado na maioria das empresas, podendo até ter, em alguns dos casos, essa possibilidade aqui de podermos ter aqui essas mesmas operações e, portanto, termos aqui esse conteúdo, digamos, destacado aqui também para esse mesmo efeito. Depois, a área dos eventos, neste momento, tem aqui uma área no caso das páginas das empresas, os eventos acabam por apresentar aqui boas soluções na captação de leads e neste caso aqui, de participantes. No entanto, os modelos de navegação dos eventos acabam por ser sempre muito mais complexos num pós-evento, não conseguindo fazer um adequado follow-up, muitas das vezes, destas componentes e podendo também aqui termos opções de, em alguns dos casos, garantir que estes eventos, ou melhor, pode haver às vezes aqui uma espécie quase de um resumo do evento que possa ser enviado a todos os participantes, seja, lá está, numa componente que existia anteriormente, de um feed, uma espécie de feed do evento, que entretanto foi descontinuada e que poderia eventualmente, ou essa ou outra vertente, pelo menos de wrap-up do evento que poderia acontecer, ou de resumo geral desse mesmo evento. Ao nível das páginas das empresas, também era importante, de facto, o reforço e a proliferação neste caso aqui, dos produtos pela grande maioria das empresas, portanto as páginas de produtos continuam longe e arredadas de todas as páginas e, portanto, era de facto aqui um pedido para o sapatinho importante também para acontecer e, de alguma maneira, dentro desta esfera de atividades aqui, portanto, já falamos aqui de eventos, já falamos aqui de páginas de produtos, já falamos aqui também neste caso aqui ao nível das páginas, de facto houve uma integração muito grande de novas configurações e edições da página, o que de certa forma vem aqui a trazer um maior reforço também desta página. Outra componente que também era importante ao nível das páginas das empresas era de facto permitir aos seus administradores a remoção de colaboradores que já não façam parte da organização ou até mesmo pessoas que nunca fizeram e que vêm vinculadas também às páginas das empresas. Isso seria algo também muito útil para todo o administrador de uma página da empresa que hoje de facto se sente um pouco frustrado de muitas das vezes não conseguir fazer essa gestão de colaboradores da forma mais efetiva ou eficaz aqui também neste mesmo espaço. Ao nível das contas premium, as contas premium continuam a trazer de facto aqui mais e mais recursos, o LinkedIn continua apostado em trazer aqui essas boas opções. Acredito que as contas premium, quer do business, quer do career,
as duas contas premium mais básicas, comparativamente novamente aqui ao Recruiter e ao Navigator, precisariam aqui de trazer mais benefícios, e no caso até do Business, com ligeiras diferenças em termos de preço face ao Navigator, mas há efetivamente uma diferença colossal daquilo que são os benefícios também destes utilizadores. Eu diria que o trazermos mais recursos, ou alguns dos recursos de pesquisa avançada para a conta do Business, seria naturalmente aqui um campo importante aqui. Para esses também, eu diria, um modelo de melhor organização dos contactos. A área dos contactos continua efetivamente pobre, já para não falar também da componente das mensagens, que também acabam por não ser ainda uma caixa de mensagens muito amigável aos utilizadores, quer nas versões premium, quer também nas versões mais básicas. Mas, entendendo aqui a aposta do LinkedIn em ir melhorando, nestes casos, esta componente, claramente que seria aqui um fator e uma tónica importante. Vamos continuar a sentir aqui a forte presença das soluções de IA, de inteligência artificial, proliferada pelas diferentes contas, trazendo aqui também, e assim se esperaria, também para a conta do Career, uma espécie de um AI Career Coach, uma figura que já o LinkedIn integrou no LinkedIn Learning e que seria também interessante de ver associada à conta mais simples do LinkedIn, a vertente do AI Career Coach associada à opção de carreira. Por fim, na área dos anúncios, nós temos aqui também muitas novidades, surgiram aqui de facto várias formas hoje de trazer aqui vários formatos de anúncios, que alguns deles continuam aqui ainda a conhecer alguma ainda dificuldade de desenvolvimento, pelo menos de go live para a maioria dos utilizadores. Tem havido de facto muitas formas, muitas melhorias ao nível do Campaign Manager, do gestor de campanhas aqui. Uma das grandes sugestões para os anúncios, de facto, é o expandir aqui a versão, eu diria, 2.0 do Business Manager. O Business Manager, que foi lançado já há um ano, continua um pouco, na minha opinião, aquém de um verdadeiro gestor de negócios, isto em linha com aquilo que se vê noutras plataformas, nomeadamente no Grupo Meta, e que de alguma forma mereceria em 2024 de facto um importante upgrade, uma importante atualização deste Business Manager, que de alguma forma continua muito aquém daquilo que era esperado, aquilo que é da expectativa dos demais utilizadores. As opções do Thought Leader Ads continuam a ser de alguma forma relevantes, embora de alguma forma pareçam a mim, em termos de formato, um formato que de alguma forma ainda poderá conhecer ainda melhores ou mais melhorias do ponto de vista da sua aplicação. Há melhorias ao nível de alguns formatos. Este ano também tivemos a chegada da opção da biblioteca da biblioteca de anúncios, que foi e tem sido um importante recurso para todos os utilizadores. Conhecer-se-á também, esperemos nós também no próximo ano, um contínuo reforço naquilo que é a educação e a formação dos agentes aqui na rede para uma melhor utilização dos anúncios do LinkedIn, e essas opções vão continuar a ganhar força ao nível desta área que o ano passado trouxe também, ou há 2 anos trouxe a área da certificação em LinkedIn Ads por parte de muitos utilizadores, uma formação que está acessível a todos e que pode naturalmente ser aqui um recurso importante para os demais profissionais. Dentro desta área dos anúncios, esperam-se também a continuação de novos formatos aqui para estes mesmos contextos, portanto os formatos de mensagens que estiveram arredados do contexto europeu durante algum tempo, estão neste momento agora a voltar também a ganhar aqui alguma expressividade, e que são importantes aqui também para uma forma de aceder à plataforma e de impactar as nossas comunidades. Bom, acabamos por trazer aqui muitas e variadas sugestões, pedidos ao Pai Natal do LinkedIn, para que o próximo ano seja um ano, digamos, de grande participação na rede, um ano em que, neste caso, para si que me está a ouvir, seja um ano de crescimento também, um ano do aumento da sua base de clientes, que de alguma forma aqui possam surgir, ou então, quem sabe, também a chegada de uma nova oportunidade de carreira para si que está desse lado. A todos desejo, e a si em particular, desejo que em 2024 continue a acompanhar o projeto aqui do podcast, do Fala LinkedIn, continuarmos aqui esta jornada de educação, esta jornada formativa de aprendizado sobre a rede profissional do LinkedIn.
Fiquem bem, fico a aguardar que, por si, pelas suas dúvidas, para poder potenciar ainda mais a utilização desta rede.